Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, manas e manos, anciãos, jovens e todos os que amam a breve volta de Jesus. É uma alegria estar aqui convosco, nesse espaço que o Senhor nos deu para estudarmos a sua santa palavra. Hoje, vamos abrir as nossas Bíblias e os nossos corações para tratar de um assunto que eu sei tem trazido dúvidas, discussões e até tristezas a muitos lares e igrejas. Um assunto sobre o vestuário, especificamente sobre Deuteronômio 22, versículo 5. Antes de começar, quero pedir-vos algo muito importante. Guardai os vossos comentários, as vossas ideias preconcebidas e abrir a mente e o coração. Vamos todos juntos sentar-nos aos pés de Jesus e aprender dele, que é manso e humilde de coração. O meu objetivo aqui não é ganhar um debate, não é humilhar ninguém. O meu objetivo é que a verdade de Deus, e somente ela, nos liberte. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32, diz essas palavras. Se o que eu disser não estiver de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecia, rejeitai-o. Mas se estiver, então devemos todos curvar-nos perante a palavra de Deus com humildade. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque tu és um Deus de ordem, de beleza e de santidade. Envia agora o teu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Acalma os nossos corações. Remove todo o preconceito e ajuda-nos a compreender a tua palavra como tu queres que compreendamos, não como os homens querem. Dá-me, Senhor, as palavras certas, com amor e com clareza, para que teu povo seja edificado e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar com o problema do fanatismo e o método correto. Este é o primeiro tópico que vamos tentar abordar. Meus irmãos, qual é o grande problema que enfrentamos hoje? É o fanatismo. O que é o fanatismo? Fanatismo é o zelo sem entendimento. É pegar numa verdade de Deus e levá-la para um extremo que Deus nunca ordenou. É construir uma cerca à volta da lei de Deus e dizer que a cerca é a lei. E sabe o que acontece? As pessoas caem, tropeçam, são julgadas e a igreja divide-se. A serva do Senhor, Ellen G. White, advertiu-nos solenemente sobre isto. Ouve com atenção o que ela escreveu em Testemunhos Selectos, volume 2, página 188. O Senhor tem operado entre vós, mas Satanás também tem se insinuado para trazer o fanatismo. E no Testemunho Select, volume 1, página 163, ela disse o seguinte:
Alguns não se acham em harmonia com o corpo da igreja e, afetados pelo fanatismo e o espírito do erro, nutre ideias fantasiosas. Repito, nutre ideias fantasiosas que lhe cegam os olhos para pontos importantes e vitais da vida. Em outras palavras, ela está a nos dizer o seguinte: Satanás está constantemente a esforçar-se por introduzir o fanatismo entre o povo de Deus. E ele espera levar as mentes a extremos para que os crentes se tornem excessivamente zelosos em pontos que não são essenciais. E assim negligenciam os deveres práticos da vida cristã. Percebeis, irmãos? O diabo quer que nos concentremos em pontos que não são essenciais para nos distrair do que é verdadeiramente importante. Um coração humilde, amoroso e obediente. Por isso, ela diz que precisamos de um estudo cuidadoso e com oração da palavra de Deus para distinguir o essencial do não essencial. E qual é a ferramenta que Deus nos deu para estudar a Bíblia corretamente e evitar o fanatismo? Chama-se método gramático histórico. Não vos assustei com o nome, é muito simples. Vou explicar-vos como se fosseis crianças, porque para entrar no reino dos céus, temos de ser como crianças. Imaginai que recebeis uma carta. Para entender a carta, precisais de duas coisas. Primeiro, precisais de saber o significado das palavras que estão escritas ali. Isso é a parte gramatical. A Bíblia, como sabemos, foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Espírito Santo inspirou aquelas palavras naquelas línguas. Por isso, se quisermos entender a sério o que Deus disse, temos de ir ao significado original da palavra. Não podemos construir uma doutrina em cima de uma tradução, porque a tradução já é uma interpretação. Em segundo lugar, precisais de saber o contexto da carta. Quem a escreveu, para quem, o que estava a acontecer naquele tempo. Isso é a parte histórica. A Bíblia não foi escrita para nós em 2026 em Moçambique diretamente. Foi escrita por Deus através de homens para um povo específico, numa altura específica, há milhares de anos. Deus falou dentro da história. Se ignorarmos o contexto histórico, vamos achar que a Bíblia diz coisas que ela nunca disse. Vamos torcer as Escrituras. O apóstolo Pedro, em segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, falou de pessoas indótas e constantes, que torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Torcer as Escrituras é isto: ignorar a gramática e ignorar a história. É pegar num versículo, ler em português,
com os meus óculos culturais de hoje e dizer: Deus está a proibir isto ou aquilo, quando Deus não estava a falar disso. Hoje, vamos aplicar este método, o método que a Igreja Adventista sempre usou, a Deuteronômio 22, versículo 5. Vamos lê-lo primeiro na versão Almeida Corrigida Fiel. Não haverá atrás de homens, repito, não haverá atrás de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Agora, preparai-vos. Vamos juntos descobrir a beleza e a liberdade da verdade de Deus. Comecemos com o contexto histórico. O que se passava em Canaã? Irmãos, vamos fazer a primeira pergunta do método histórico. O que estava a acontecer quando Deus deu esta lei? Moisés estava nas planícies de Moabe a dar as últimas instruções ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida, Canaã. E qual era o grande medo de Deus? Que Israel se misturasse com as nações pagãs e aprendesse as suas abominações. No Deuteronômio 18, versículo 9, diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Que abominações eram essas? A idolatria mais degradante que se possa imaginar. E entre as práticas dos cananeus, havia uma muito específica. Nos templos da deusa Astarte, homens vestiam-se de mulher e mulheres vestiam-se com armaduras de homem como guerreiras para participar em rituais da prostituição sagrada. Era o transvestismo ritual. Era uma confusão criada por Satanás para distorcer a imagem de Deus. Lembrai-vos? Deus criou o homem e a mulher distintos. Macho e fêmea os criou, conforme Gênesis 1:27. Satanás quer destruir essa distinção. Em Canaã, ele fazia isso através da idolatria e da imoralidade. Então, quando Deus diz: não haverá atrás de homem na mulher, ele está, antes de mais nada, a proteger o seu povo de imitar as práticas religiosas e morais dos cananeus. Ele está a dizer: não vos vistais como o outro sexo para participar em cultos pagãos. Isso é abominação para mim. O Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, uma obra de referência que a nossa igreja respeita, confirma isto no volume 1, página 1029. A proibição parece ser dirigida contra a prática comum de usar disfarces do sexo oposto para fins imorais, uma prática associada às religiões pagãs. O princípio subjacente é que os sexos não devem
confundir a sua identidade. Não se trata de uma proibição do uso de uma peça de vestuário específica, mas da imitação do sexo oposto. Ouvistes bem, irmão? Não se trata de uma proibição do uso de uma peça de vestuário específica. A lei de Deus está a condenar a intenção do coração, o ato de se disfarçar, de trocar de identidade, não o formato de um pano. Já vamos aprofundar isso. Mas guardai esta ideia. O contexto é a idolatria e a confusão sexual, não a moda do dia a dia. A prova gramatical. O que diz o hebraico? Agora, irmãos, entremos na segunda parte do nosso método, a parte gramatical. Preparai os ouvidos e o coração, porque isto é ouro puro da palavra de Deus. Muitos leem traje de homem e roupa de mulher em português e já formam uma imagem na cabeça. Traje de homem são calças, roupa de mulher são saias. Mas será que é isso que diz no hebraico? Será que o Espírito Santo que inspirou o hebraico tinha calças e saias na mente? Vamos ver. A Bíblia foi escrita em hebraico. A frase traje de homem no original é Keli Geber. Repete comigo. Keli Geber. A palavra Keli no dicionário Strong não significa simplesmente roupa. Se o autor quisesse dizer roupa genérica, teria usado a palavra beged. Mas ele usou Keli. E Keli significa o quê? Significa instrumento, utensílio, vaso, equipamento, arma. É a mesma palavra usada para os instrumentos do tabernáculo. Kelei HaKodesh. É a mesma palavra usada para as armas de guerra. Kelei Milhamah. Portanto, Keli não é uma peça de vestuário qualquer. É um objeto distintivo associado a uma função. A palavra Geber significa, no dicionário Strong, homem na sua força, o varão, o guerreiro. Então, Keli Geber significa o equipamento, o instrumento, a arma distintiva do homem guerreiro. No contexto antigo, isso poderia ser uma espada, um cinto de guerra, uma armadura, nada que se pareça com as calças modernas que conhecemos. Agora vejamos a segunda parte. Roupa de mulher. No hebraico é simlat isha. Aqui a palavra para roupa é similar. Similar é uma capa, um manto comprido, uma veste exterior. Mas aqui está um detalhe fascinante, irmãos. O similar era usada tanto por homens
como por mulheres. Abri as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 22, versículo 26. Lá diz que se tomares a capa similar do teu próximo como penhor, lhe a devolverás antes do pôr do sol. Esse próximo é um homem. Portanto, os homens usavam similar. Jesus usou uma túnica e um manto. Homens santos de Deus andavam de túnicas que no nosso olhar moderno pareciam vestidos. Então, se a similar era usada por homens e mulheres, por que é que Deus proíbe o homem de vestir similar e chá? Proíbe porque o problema não é a peça em si, mas a intenção. O homem não deve vestir a capa com a intenção de se passar por mulher. A mulher não deve pegar no equipamento distintivo do homem guerreiro com a intenção de se passar por homem. O foco está na identidade. Entendam bem aqui, queridos irmãos. O foco está na identidade, não no tecido. E a palavra abominação, no hebraico, toevah, é um termo muito forte, reservado para pecados graves como a idolatria e a perversão sexual. Reduzir esta palavra para condenar uma irmã que veste umas calças largas e modestas para ir à machamba é banalizar a palavra de Deus. É usar o nome de Deus em vão. Então, qual é a conclusão gramatical? A conclusão é clara como água. Deuteronômio 22:5 não está a proibir um formato específico de roupa. Está a proibir a intenção rebelde de rejeitar a identidade sexual dada por Deus, disfarçando-se de outro sexo, algo que estava ligado aos rituais pagãos da época. Qualquer interpretação que vai além disso está a acrescentar a palavra de Deus. E ai daquele que acrescenta. Agora vamos para o anacronismo. As calças existiam no tempo de Moisés? É uma questão. Meus irmãos, vamos fazer uma pergunta muito simples. Tão simples que uma criança pode responder. As calças existiam no tempo de Moisés? A resposta é não. As calças, como as conhecemos hoje, são uma peça de vestuário que veio dos povos cavaleiros da Ásia Central, como os persas e hititas. Muitos séculos depois, nos tempos bíblicos, israelitas, egípcios, cananeus, babilônios, todos usavam túnicas, mantos, panos de cintura. Os homens não usavam calças. As mulheres não usavam calças. Ninguém usava calças. Então, pergunto-vos com amor. Como pode a Bíblia proibir uma coisa que não existia? Seria como se a Bíblia dissesse: não usarás telemóveis no bolso de trás. Isso não está lá, pois não? Moisés não conhecia calças.
Portanto, ele não podia estar a legislar sobre calças. Ele estava a legislar sobre o princípio eterno de não confundir os sexos, usando os objetos culturais da sua época, o quelí do homem guerreiro e a similar usada com intenção enganosa. A arqueologia prova isso. A obra Life in Biblical Israel, do erudito King Steiger, mostra que as vestes de homens e mulheres eram estruturalmente idênticas, túnicas e mantos. A diferença estava no tecido, na decoração, na cor. Portanto, se alguém hoje diz Deus proíbe calças porque são roupas de homem, essa pessoa está a cometer um erro histórico grave. Está a impor a sua cultura moderna sobre o texto antigo. Isso é anacronismo. O princípio eterno. Irmãos, Deus não nos deixou sem princípios. O princípio eterno de Deuteronômio 22, 5 é este. Deus quer que os homens se apresentem como homens e as mulheres como mulheres, de forma modesta, sem engano, sem confusão, glorificando a Deus com seu corpo. Isto é o essencial. Mas a forma como esse princípio é vivido pode variar de cultura para cultura e de época para época. Aquilo que é roupa de homem na Escócia, um kilt, que é uma saia, é diferente do que é roupa de homem em Moçambique. Aquilo que era equipamento de homem no antigo Israel é diferente do que é hoje. Vou dar-vos um exemplo bem nosso, da nossa terra. A capulana. A capulana é um pano. Se uma mana amarrar a capulana à cintura e usar como saia, toda a gente diz: essa mulher está vestida decentemente. Mas se um homem amarrar a capulana à cintura num contexto tradicional, as pessoas podem não dizer que ele está vestido de mulher. Por quê? Porque a capulana é um pano versátil. O mesmo homem pode usar a capulana para se cobrir, para carregar uma criança, para se abrigar do frio. A capulana em si não tem sexo. O que define se a pessoa está a honrar a Deus ou não, não é o pano, mas a intenção e a modestia. Agora, substituir capulana por calças. Em Moçambique, uma mulher que veste umas calças largas de senhora, feita para o corpo feminino, está a tentar passar-se por homem? Claro que não. Toda a gente olha para ela e vê uma mulher. Ela não está a esconder a sua identidade. Ela está a vestir uma roupa prática e modesta. O problema não está nela. O problema está na mente de quem a julga, que transformou um costume cultural numa lei divina. Jesus enfrentou exatamente o mesmo com os fariseus. Eles tinham acrescentado centenas de regras à lei de Deus. Jesus disse-lhes: vão me adorar ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus
15, 9. Cuidado, irmãos, para não estarmos a fazer o mesmo, a ensinar como doutrina aquilo que é apenas o nosso costume ou a nossa preferência pessoal. O equilíbrio de espírito e profecia. Alguém pode estar a pensar, mas irmão, então vale tudo? A Ellen White não falou sobre o vestuário? Sim, falou. E falou com uma sabedoria inspirada. Mas ela nunca foi fanática. Ela condenou a tendência de as mulheres se querer parecer com os homens. Reparai no que ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 458. Há uma tendência crescente para as mulheres se vestirem e parecerem o mais possível com o outro sexo e para modelarem as suas roupas de forma muito semelhante às dos homens. Mas Deus declara que isto é abominação. Notai bem, ela fala de tendência, do objetivo, do coração que quer apagar a diferença. Uma mulher que escolhe uma calça feminina modesta não está a alimentar essa tendência. Mas uma mulher que se veste com roupas masculinas, com o cabelo rapado como homem, com os modos masculinos, com a intenção de desafiar a ordem de Deus, essa sim está a violar o princípio. E sabeis o que é mais interessante, meus irmãos? A própria Ellen White, por motivos de saúde e modéstia, usou e recomendou o chamado vestido reforma. E sabeis o que incluía esse vestido? Umas calças largas por baixo da saia. Onde encontramos isso? No Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 465. Eu vou ler na íntegra. Qualquer que seja o comprimento do vestido, as mulheres devem agasalhar os membros tão completamente como os homens. Isso pode ser feito usando-se calças foradas, franzidas por cordões presos ao redor dos tornozelos, ou calças largas que se afinam na parte inferior. Quando os fanáticos da época a acusaram de estar a promover o uso de calças para mulheres, ela respondeu com firmeza. Ouve o que ela disse em Mensagem Escolhida, volume 3, na página 253. Se estende até 254. O Senhor não requer que sejam introduzidas quaisquer prova de invenção humana para desviar a mente das pessoas ou suscitar controvérsias em qualquer sentido. Alguns têm suposto que o próprio modelo dado era o modelo que todas deviam usar. Não é assim. Não me foi dado nenhum estilo definido como regra exata para orientar a todos em seu vestuário. O que ela está a dizer aqui? Está a dizer assim: Deus não pretendia que o nosso povo adotasse um estilo particular de vestuário como uniforme, mas que todos se vestissem com modéstia e sobriedade, de acordo com a sua fé. Aqueles que fazem da questão do vestuário um texto de comunhão estão a trabalhar contra o espírito de verdade. São esses que estão a trazer confusão, controvérsia.
dentro da igreja. Isto é profundo, irmãos. Aqueles que fazem da questão do vestuário um texto de comunhão estão a trabalhar contra o espírito da verdade. Se na nossa igreja há irmãos que olham para uma mulher de calças e dizem que ela não é digna de comungar, ela não é fiel, esses irmãos, segundo o espírito de profecia, estão a trabalhar contra a verdade, não a favor. Isso deve fazer-nos tremer. Devemos julgar a fidelidade de alguém pelo seu amor, pela sua obediência aos mandamentos claros de Deus, pela sua mansidão, não pelo feitio da sua roupa. Talvez importa aqui esclarecer alguns termos. Irmãos, vamos então à prática. O que Deus espera de nós? Como devemos vestir? A Bíblia dá-nos 3 palavras-chave: modéstia, decência e reverência. Modéstia, em 1 Timóteo 2,9, vem do grego kosmios, significa ordenado, bem arranjado, sem ostentação, sem chamar a atenção para o corpo de forma sensual. Modéstia não é andar desleixado ou com roupas velhas. É não transformar o meu corpo num objeto de sedução. Uma calça larga e simples pode ser muito mais modesta do que um vestido justo, curto e transparente. O problema não é a peça, é a mensagem que ela transmite. A irmã White diz que a modéstia no vestuário é uma virtude preciosa. O segundo termo é decência. Na mesma passagem, vem do grego aidos, significa pudor, vergonha, respeito pelo próprio corpo. É aquela consciência que me diz: isto cobre o que deve ser coberto? Isto é apropriado para um filho de Deus? Existem saias indecentes, existem calças indecentes, existem fatos de homens indecentes. A decência não está no formato, está no pudor. Agora vamos para o terceiro termo: reverência. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, é a atitude de profundo respeito na presença de Deus. No sábado, quando vamos à casa do Senhor, devemos oferecer o nosso melhor, não para exibição, mas por amor. Em Moçambique, culturalmente, muitas mulheres sentem que o melhor é um vestido ou uma saia. Isso é lindo e é uma expressão de reverência. Mas não podemos transformar essa expressão cultural numa lei moral para todos. O que define a reverência é o coração. Há homens que vão de fato e gravata, mas estão a dormir e a pensar nos negócios. Há mulheres de saia que estão a conskovilhar. A reverência verdadeira está no espírito, não no tecido. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora quero responder a algumas perguntas que muitos de vós tendes no coração. Pergunta 1. Irmão, se as calças não são trajes de homens, por que as mulheres não as usam no culto de sábado? A resposta é simples. Por causa da ocasião e do costume cultural de reverência na nossa terra.
Isso não significa que as calças sejam pecaminosas. Um homem não vai à machamba de fato e gravata. Será que o fato é santo e a roupa da machamba é pecaminosa? Não. São apropriadas para ocasiões diferentes. A nossa cultura ensinou-nos que o vestido ou a saia é a roupa mais formal e solene para a mulher na igreja. E isso está certo, desde que não julguemos quem, em casa ou na rua, usa calças. O que é reverente na igreja não define o que é moral em toda a vida. Pergunta 2. Mas se a Bíblia diz não haverá traje de homem na mulher e calças são traje de homem, como não é pecado? Resposta para esta questão é exatamente aqui onde está o erro, querido irmão. A Bíblia não diz que calças são traje de homem. Isso é a sua interpretação humana, influenciada pela cultura ocidental. A Bíblia diz que lhe beber, o equipamento do guerreiro, no contexto do Antigo Oriente. Vós estás a pegar num mandamento divino e a colocar-lhe uma aplicação que Deus nunca deu. É o mesmo erro que os fariseus faziam com o sábado. Eles disseram, a lei diz para não trabalhar, dar muito espaço a trabalhar. Então vamos proibir. E criaram 39 categorias de trabalho proibido. O resultado, Jesus teve de os corrigir, dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não podemos cair nessa armadilha. O que a Bíblia requer é que as calças, tal como as saias, sejam decentes e modestas e que a pessoa não as use para se passar por outro sexo. Pergunta 3. Quando surgiram as calças e as saias? Como já vimos no tempo bíblico, nem calças nem saias como as conhecemos existiam. As saias, como peças exclusivamente femininas, é algo moderno. Durante séculos, os homens usaram túnicas compridas. Kilt escocês é uma saia masculina. As calças modernas foram popularizadas pelos cavaleiros. O que quero que percebais é que a forma da roupa muda com o tempo e o lugar. O que nunca muda é o princípio de Deus. Honrar a nossa identidade sexual com modéstia e pudor. Não absolutizemos o que é relativo. A moda muda, a palavra de Deus permanece para sempre. O princípio das túnicas, o fantasma da sensualidade e a candeia do corpo. Irmãos, quero agora levar-vos um pouco mais fundo na história bíblica, porque há um detalhe que resolve de vez muita confusão. Prestai bem atenção. Primeiro, a lição da história bíblica. Nós já aprendemos que no tempo de Moisés não existiam calças. Mas o que existia? Existiam túnicas e mantos. E aqui está a chave do ouro. Homens e mulheres usavam túnicas estruturalmente semelhantes. A peça de roupa base era a mesma. Assimilar o manto e a ketonek, a túnica interior, eram usadas por ambos sexos. O que diferenciava a roupa de um homem da roupa de uma mulher não era
o formato básico da peça, mas sim os detalhes, os ornamentos, o corte específico, o tipo de tecido, as cores e a forma de a usar. A lei de Deus não proibia a mulher de usar uma túnica, porque as túnicas eram iguais. A lei proibia a mulher de usar o queliquebebe, o equipamento distintivo do guerreiro, com a intenção de se passar por homem. Agora, meus irmãos, trazer este princípio para os nossos dias. As calças são hoje exatamente como as túnicas no passado. São uma peça de roupa base que ambos sexos usam. Mas sim, como as túnicas, as calças são diferenciadas. Existem calças masculinas e calças femininas. A diferença não está no facto de terem duas pernas, mas nos detalhes, no corte mais largo nas ancas para as mulheres, mais reto para os homens, nos bolsos, nos botões, nos tecidos, nas cores. Uma mulher que veste umas calças feitas para o seu corpo não está a usar queliquebebe. Ela está a usar uma similar moderna, adaptada ao seu sexo, com os detalhes que a nossa cultura define como femininos. No princípio bíblico eterno, a distinção dos sexos é preservado através dos detalhes, exatamente como na época bíblica. Se vamos usar o argumento do formato da peça, então teríamos de proibir também as túnicas e os mantos, porque naquele tempo o formato era o mesmo, mas a Bíblia não o faz. Portanto, proibir as calças é ser mais estrito do que a própria lei de Deus. É adicionar o mandamento humano. Segundo, o fantasma da sensualidade. É aqui que este argumento se torna importante. Alguns irmãos, com a sinceridade, dizem: mas irmão, o problema é que as mulheres, quando usam calças, ficam sedutoras, ficam sensuais. A roupa marca o corpo e o faz os homens pecarem. Esta afirmação é muito séria e precisa de ser examinada pela palavra de Deus. Porque a pergunta que devemos fazer é: onde está a origem do pecado? Na roupa ou no coração de quem olha? Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. O Senhor Jesus está a falar e ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que estiver em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que palavras profundas. Jesus ensina que os olhos são a janela do coração. Se os meus olhos forem bons, puros, tudo que vejo é iluminado. Vejo uma mulher como uma filha de Deus. Vejo uma irmã em Cristo e a sua roupa não me domina. Mas se os meus olhos forem maus, cheios de cobiça, então até a coisa mais inocente, uma túnica, uma capulana, um vestido ou umas calças largas, se transforma em trevas dentro de mim. O problema não está o que está fora. O problema são as trevas que estão dentro de mim. Portanto, queridos irmãos, quando alguém diz que as mulheres de calça são sedutoras,
temos de perguntar com amor: será que o problema são as calças ou são os teus olhos? Porque uma mulher pode estar de saia comprida e um coração corrupto, ainda assim vai cobiçar. O problema não está na peça do vestuário, está no coração que não foi santificado. Foi por isso que Jó fez uma aliança solene. Abri em Jó 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para uma jovem. Na nova versão transformada. Jó não disse: vou obrigar todas as jovens a usar sacos de batata. Não. Ela assumiu a responsabilidade pelo seu próprio coração e fez uma aliança com seus olhos. Este é o caminho do homem de Deus. E Davi, depois de pecar, por ter deixado os olhos vaguearem, clamou ao Senhor em Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Davi não pediu a Deus para mudar a moda das mulheres de Jerusalém. Ele pediu a Deus para mudar o seu próprio coração e os seus próprios olhos. Lembremos-nos das palavras duras e diretas de Jesus em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus não culpou a roupa, culpou o coração que cobiça. Isso não significa que as mulheres não tenham responsabilidade. Pense, uma mulher cristã não vai usar roupa alguma, seja ela calça, saia ou vestido, com o propósito de seduzir e despertar paixões. Isso é pecado. Mas veja como a responsabilidade é equilibrada. A mulher deve vestir-se com modestia. O homem deve fazer uma aliança com seus olhos. O fanatismo, irmão, comete o erro de Adão. Culpar a mulher pelo pecado do homem. A mulher que me deste, ela me deu e eu comi. Desde o Éden que o homem caído tenta transferir a culpa. Mas Deus não aceita essa desculpa. Ele responsabiliza cada um pelo seu próprio coração. Portanto, concluamos. Se um homem olha para uma mulher de calças e sente desejos impuros, ele não precisa de fiscalizar o guarda-roupa alheio. Ele precisa de cair de joelho, fazer como Jó e clamar como Davi. A verdadeira santidade não muda só a roupa por fora. Ela crucifica a cobiça por dentro e nos dá olhos puros para ver em cada irmã uma filha amada de Deus. Amém? Meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, estou a terminar. Hoje aprendemos pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia que o mandamento de Deuteronômio 22:5 não é um regulamento sobre o feitio das calças ou das saias. É um mandamento santo que proíbe a confusão de identidade, o disfarce e a imitação das práticas imorais do mundo. O verdadeiro perigo na igreja hoje não são as calças de uma irmã fiel e modesta. O verdadeiro perigo é o espírito de crítica, de divisão, de farisaísmo que entristece o Espírito Santo. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fanatismo, a acusação, a frieza no trato com o irmão, isso não é fruto do Espírito. Faço um apelo a todos.
Se és daqueles que têm julgado as tuas irmãs por causa da tua roupa, hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Pede perdão a Deus. Vai ter com a tua irmã e reconcilia-te. Não acrescenteis julgos que Deus não colocou. Se és uma irmã que tem sido julgada e ferida, hoje o Senhor te diz, a tua fé te salvou. Vai em paz. Continua a orar a Deus com o teu corpo, com modestia e decência, e não deixes que o juízo alheio te roube a alegria da salvação. Lembremos-nos das palavras de 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que o nosso coração esteja revestido da justiça de Cristo. Essa é a veste que realmente importa, a veste branca do seu caráter. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Liberta-nos, Senhor, do espírito de fanatismo e de crítica. Ajuda-nos a andar em amor como Cristo nos amou. Que a nossa preocupação maior não seja a roupa que vestimos por fora, mas o caráter que cultivamos por dentro. Santifica-nos na tua verdade e que quando Jesus voltar, nos encontre unidos, em paz e vestidos da sua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos irmãos. Até o próximo estudo. Shalom.